Boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma atividade da disciplina Educação do Campo e Diversidade, uma web aula hoje fantástica com a professora Jussara Sena, de Irecê. Mais uma vez, agradecer a professora Jussara por ter aceitado esse convite para participar dessa web aula aqui com a gente. Essa web aula faz parte da disciplina Educação e Diversidade, do programa de pós-graduação em Educação e Diversidade, Campus Jacobina, né? A gente já está na quarta aula, né? Quarta participação, e sempre com partilhas muito pertinentes, muito positivas, que nos motiva, que nos oxigena a militância em prol de uma educação pública de qualidade e, em especial, educação do campo. E quero falar para vocês, que estão aí do outro lado, que temos também a participação hoje do Fredson Rodrigues. O Fredson, ele é presidente presidente coordenador, né, Fredson? Do Fórum Territorial de Educação do Campo do Piemonte da Diamantina, né? Então, hoje vai ser uma noite de bate-papo, de diálogo, de troca mesmo, ouvir um pouco da caminhada, da luta da professora Jussara, e depois o Fred também vai trazer suas contribuições. Então, desde já, quero saudar aos dois aqui. A professora Jussara, ela e aí eu vou usar como referência para apresentá-la, que está no seu Instagram, né? Negra, feminista e antirracista, né? Pedagoga de formação, especialista em gestão, ex-secretária de Assistência Social e pré-candidata a vereadora, né? Então, desde já, muito obrigado, professora Jussara. E o Fredson, gostaria que ele se apresentasse, falasse um pouco da sua biografia, das suas credenciais, e depois a gente já passa para a professora Jussara também trazer suas contribuições. Por favor, Fredson. Olá, Marcos. Olá, professora Jussara. Meu boa noite a vocês. Boa noite também especial a todos que nos acompanham nesse momento. É uma alegria para a gente, né, nesse momento, fazer esse debate que é fundamental, né, essa temática em que a gente tem a possibilidade de discutir, né, esse entrelace, essa relação entre a agroecologia e a educação do campo, que se conversam o tempo todo de uma forma permanente. Então, assim, a gente trazer a professora Jussara, né, para nos iluminar, de uma certa forma, trazer luz a esse debate, né, professora Jussara, para a gente é uma alegria. E aí, em nome do Fórum Territorial, né, desde já agradeço a sua disponibilidade, né, e dizer que a gente está aqui sempre à disposição para poder estar fazendo esse debate, estar contribuindo, né, quanto a partir também, né, das nossas referências teóricas também, que a gente precisa estar sempre, né, buscando e fazendo essa articulação necessária para que, de fato, né, a educação do campo aconteça. Agradeço, né, também aí ao professor Marcos, a Universidade, está também nos acolhendo enquanto fórum, fazendo essa parceria que a gente considera fundamental e necessária para esse momento, né, que a gente vive. Fredson, não sei se é aqui comigo, mas está travando um pouco sua fala, mas depois a gente, né, vai corrigindo. A internet no interior é assim, né? Então nós já estamos acostumados com isso. Então vamos lá, professora Jussara, falar um pouquinho sobre os entrelaços entre agroecologia e educação do campo no território de identidade. Lembrando ao pessoal que está acompanhando aí a live, a web aula, que pode participar pelo chat, envie suas perguntas, suas considerações, participem, né? Que acho que esse é um momento para a gente trocar ideias, os alunos e alunas aí da disciplina Educação do Campo e Diversidade, os membros também do Fórum
vamos aproveitar essa oportunidade com a professora Jussara para a gente trocar, né, partilhar mesmo e aprender com a sua experiência. Professora, está contigo a palavra. Seu áudio, o áudio, prof. Boa noite, quero saudar aqui o professor Fredson, professor Marcos Novaes, prazer, satisfação estar com vocês nesse momento. Vou tentar dialogar com vocês aqui, nessa minha dificuldade respiratória, o clima aqui, mês de junho, né, São João, aí precisa ficar bem, que é para dançar um forró, inclusive. Mas quero agradecer o convite, não é? É uma satisfação muito grande, e tratar da educação do campo, nossa militância, nossa vida, é o que nos constitui, e aí a gente vai mesmo, né, sempre que é chamado, mesmo diante de algumas dificuldades. Fico muito satisfeita de estar nesse diálogo com vocês agora à noite. Quero saudar os estudantes que nos acompanham, né, os diversos atores aí desse processo, e dizer que essa é um diálogo, uma prosa, né, uma conversa, né, onde se aprende, se troca experiências, né, é muito por desse lugar. Eu, como o professor Marcos bem me apresentou, eu me apresento enquanto mulher negra do campo, professora, pedagoga, que tenham militado aí por esses espaços políticos também, experiência em gestão escolar, e vou para a gestão de política pública de assistência social, desafio. Sou a primeira mulher negra a presidir um partido político, fui presidenta, recentemente saí da presidência do Partido Comunista do Brasil, sou comunista, sou militante, né? Então, desse coletivo de ações que a gente vai se forjando, se constituindo com outros tantos companheiros e companheiras, sujeitos, porque se constrói na coletividade, nada se constrói no individualismo, na coletividade. E a educação do campo, falar da educação do campo nessa perspectiva, tratar de um conceito de educação, tomando como base, eu começo sempre falando da evolução da educação enquanto política pública, para que a gente possa discutir essa educação do campo, é necessário que a gente também faça uma análise, entre os termos campo e rural, A educação do campo, contida nos documentos oficiais do Brasil, ela foi construída, implementada como uma medida social assistencialista, guiada pelo paradigma do campo enquanto lugar do atraso. Eu venho dessa realidade, eu sou uma mulher que vivi minha vida no campo. Minha comunidade hoje se torna um bairro de Irecê. Infelizmente, eu diria, ainda não vi as vantagens dessa nova forma de localização, de orientação, mas venho dessa realidade estudei no campo, vivi no campo a vida inteira, estudei no campo e voltei como professora do campo também, para trabalhar no campo. Então, ao longo eu passei pela educação rural, esse formato de educação que traz o campo enquanto lugar de atraso, os sujeitos do campo enquanto sujeitos inferiores, uma visão elitista dos povos do campo, e trata disso, preciso que compreenda a necessidade de desconstruir esses paradigmas, onde a educação era vista para o povo do campo, embora o povo do campo estivesse na luta lá na década de 80, os movimentos da educação para todos, na luta pela educação enquanto direito de todos e dever do Estado, os povos do campo também estiveram na luta, Fizeram parte desse mesmo grito. Porém, quando essa educação chega, ela ignora o campo, Então, a educação que foi ofertada historicamente à população rural, a população do campo, foi a educação rural, historicamente marcada pelo preconceito, exclusão, fruto de uma ideologia meramente economicista, que gerou aí diversos problemas no campo, entre eles a intensificação dos processos migratórios, aí já fruto também da Revolução Verde, já entrando também na agroecologia,
né, a exclusão dos povos do campo, o esvaziamento do campo, né? Então, por conta de uma proposta de educação que não considerou historicamente os seus sujeitos, né? Então, a educação que foi ofertada por muito tempo no campo brasileiro, né, era uma educação assistencialista, né? A gente costuma dizer que eram as sobras da cidade que vinham do campo. E, infelizmente, ainda temos, em alguns municípios brasileiros, essa realidade, né? Então, a luta pela educação do campo, a garantia de uma educação que emancipa, que reconhece, que afirma o sujeito e o lugar, inclusive que afirma o campo enquanto espaço, não do atraso, né? E não somente enquanto espaço físico, geográfico, mas enquanto um espaço de produção e reprodução da vida, das condições, das formas de vida e de existência, que valoriza a cultura, a história. Então, é necessário fazer esse paradigma entre a concepção de esses dois modelos de educação, a educação rural e a educação do campo. Eu vou fazendo o diálogo e se houver alguma pergunta, como é a metodologia, eu posso seguir, depois paro e vocês voltam para as questões, não é isso? Pode ser assim? Pode ser, professora. Você faz a exposição, a gente está monitorando aqui no chat, e aí conforme vai surgindo as perguntas, a gente vai lhe passando, tá bom? Perfeito. Perfeito. Então, eu me tornei... Vamos fazer um diálogo bem... Bacana. Vamos fazer um diálogo bem freiriano, viu? Bem freiriano. Massa, maravilha. Então, a educação rural, né? Essa educação com política compensatória, educação com adaptação, assistência e controle da pessoa, do sujeito, inclusive dos meios de produção de vida, o confronto contínuo entre campo e cidade, e nesse confronto sempre, o campo sempre está no lugar, né, da inferioridade, né, e os sujeitos do campo como sujeitos inferiores, né, com estereótipos que demarcam a inferioridade, né, desse sujeito, dessa pessoa. Educação para forjar a identidade urbana, né, formada para, né, o campo enquanto elemento de construção do urbano e do sujeito que está, né, no espaço urbano. A valorização dos saberes formais e dos conhecimentos científicos, voltado basicamente para uma educação bancária, né, nos processos educativos, a educação enquanto processo de transmissão de conhecimentos, né, e o aluno enquanto objeto. Já na perspectiva da educação do campo, a educação do campo ela nasce como fruto da luta dos movimentos sociais, né? Ela é pautada a partir dos movimentos sociais, pelo grito, pela necessidade, né, de assumir uma educação que pense o campo numa outra perspectiva, que pense os sujeitos do campo enquanto sujeitos de direito, né, e o campo enquanto esse lugar de produção de vida, de cultura, de agricultura, de possibilidades de desenvolvimento econômico, social, sustentável. E aí a educação do campo, nessa perspectiva, ela é uma política pública de efetivação de direitos, né? E que não chegou fácil, que não chegou tão rápido para o povo do campo, né? Ela só chega, né, a partir de muita luta dos movimentos sociais, do enfrentamento contínuo, né, dos movimentos sociais, que provoca, né, inclusive, a própria universidade a repensar esse modelo de educação, que provoca os poderes públicos a repensar que educação é essa para esse sujeito, que sujeito é esse que está no campo, né? Então, a educação do campo, ela surge enquanto uma concepção educativa, uma política pública, educação enquanto direito subjetivo, né? E ela estabelece um diálogo entre campo e cidade, é diferente, né? No outro formato, é o confronto, né, da cidade, como sempre, o lugar do desenvolvimento, né, o melhor lugar, que inclusive foi o que historicamente fez com que muitos dos povos do campo se deslocassem, né, o êxodo rural foi muito marcado por essa saída do homem do campo, né, para a grande cidade. Na educação do campo, ela é centrada também na valorização da identidade campesina, né? Então, essa identidade do campo, do sujeito do campo, ela vai sofrer um processo de reconhecimento, de afirmação e de valorização, né? Porque o outro formato foi um formato de negação histórica. E eu me lembro muito bem que até quem não estava na escola aprendia, né? Os mais velhos diziam assim: menino, estuda para ser alguém sair desse lugar.
Então, foi isso que foi transmitido historicamente, né, para as pessoas do campo, para as crianças do campo. Imagine só nesse processo, né, de educação, pensar a educação do lugar, do sujeito, da plenitude, da formação como um todo. Óbvio que aí nós estamos tratando de uma questão de classe, nós estamos tratando de uma questão de gênero e de uma questão de raça. Então, imagine você ser do campo, você ser negro, né, e ser mulher. Então, são questões que caminham juntas, que precisam serem tratadas no âmbito de uma coletividade, para pensar, para discutir essa educação enquanto direito. A educação do campo, ela também valoriza diferentes saberes, né? Os formais, informais e os saberes não formais. Ela valoriza o conhecimento científico, mas ela valoriza muito os saberes produzidos pelos sujeitos do campo, né? Então, aí é onde há um diálogo muito próximo com a agroecologia. Os saberes dos sujeitos do campo são saberes que são fundantes para a formação desse sujeito, que passa a se reconhecer, se afirmar, né, enquanto sujeito desse lugar, desse espaço de produção e reprodução de vida. A educação do campo, ela também, ela é uma educação movida pela pergunta, né? Ela provoca o questionamento, aí é onde entra a dimensão política da educação, porque não é somente formar, a formação e a emancipação humana, né? É necessário que haja essa dimensão para que o sujeito possa ser, né, formar-se, constituir-se enquanto sujeito crítico, pensante, autônomo, né, participativo do processo educativo, do processo social, na sua comunidade, no seu município, no seu território. E o estudante, ele é tratado, ele é efetivamente sujeito do processo, né? Diferente da concepção da educação rural, onde o sujeito, né, é tratado na forma como se um objeto, né, como se fosse uma folha em branco que vai ser preenchida a partir de um modelo urbanocêntrico, né, de um modelo, inclusive, importado, né, sem considerar a realidade desse sujeito. Então, é necessário que se faça a discussão dessa concepção de campo, né? Que campo é esse, né? Nesse sentido, o campo visto desse lugar, que não é na perspectiva da educação rural, mas na perspectiva da educação enquanto direito subjetivo, o campo, nesse sentido, ele é mais que um perímetro não urbano. Ele é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições de existência social e com a realização da sociedade humana. Diferentemente de entender o campo como espaço somente de produção agrícola, ele deve ser compreendido como um território de produção de vida, de reprodução de novas relações sociais, culturais, de novas relações entre o homem e a natureza, entre o rural e o urbano. E aí esse campo, ele é um território de produção de história, né? De cultura, de luta, de resistência de sujeitos que ali vivem. A Mônica Molina, né, traz para a gente essa definição, né, de campo, né? É uma das teóricas que nos orienta nessa compreensão do campo com essa amplitude, não é, desse espaço de vida, de produção de vida, de conhecimento, de transformação, de cultura. E a educação do campo, nessa concepção, ela é uma concepção educativa que se desenvolve, nasce dentro dos movimentos sociais, ela nasce da demanda dos povos do campo pela luta e a conquista da educação como direito, se concretiza na construção dos saberes populares que se desvelam na prática da vivência da comunidade campesina, das comunidades, né? Em que as potencialidades locais e regionais desse espaço dos sujeitos que compõem tornam-se elementos valiosos para a construção do conhecimento contextualizado, onde o local é ponto de partida para o conhecimento universal. Então, perceba que a educação do campo, ela valoriza todos os saberes, ela potencializa, ela valoriza todos os saberes, e esses saberes locais, né, são o ponto de partida para a compreensão dos saberes universais, o que é muito bacana, né, esse significado que a educação do campo dá. E aí você vai tratar da organização do trabalho pedagógico de forma contextualizada, de forma significativa para esse estudante, porque ele parte de uma referência local para a compreensão do global, né? É um pouco desse conhecer, não é? Do analisar, não é? E do ir transformando a partir da prática, da compreensão, da análise, da investigação, que é muito presente na proposta da educação do campo.
E aí, nesse formato, né, a educação do campo, ela demarca expressões que são específicas para a garantia de direitos, né, porque ela é educação do e no campo, né. Algumas pessoas questionam por que a educação do e no campo, né? Porque a educação ela tem características, a educação do campo ela tem características que são próprias, que são específicas, né? E ao mesmo tempo elas têm uma amplitude de pluralidades que se fazem necessárias serem afirmadas e reafirmadas. Por exemplo, na compreensão do no e do campo, no campo o povo ele tem direito de ser educado no seu lugar de origem, né? Então, o fechamento de escolas no campo é crime, né? Essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele tem direito de ter escola no seu lugar, no lugar onde ele vive, né? É uma política pública fundamental, é um direito básico, natural, né? E aí, por isso que se diz no campo. E do campo, porque o povo tem direito a uma educação que seja pensada a partir de seu lugar, de sua participação, da valorização da sua cultura, da sua identidade. Então, a Caudate, ela vem dizer para a gente que esse do e no campo, ele é necessário, né, para que esse sujeito, e para que a própria política pública se organize, se articule, reconhecendo, né, que eu, enquanto sujeito do campo, eu tenho direito a uma educação, né, no meu lugar de moradia. E quando eu saio desse lugar, aí é onde entra, deixa dúvida para algumas pessoas também, o do campo. Eu geralmente uso no do, né? Porque, por exemplo, às vezes você mora numa comunidade e você tem ali a escola, ela garante o ensino da educação infantil até o ensino fundamental, né, 5º ano, né? A partir do 6º ano, esse estudante ele vai para um município, para a sede do município, né? Estudar lá. A escola ela só atende ali o Fundamental 1, né? A partir do ensino Fundamental 2, ele vai para a sede do município. Se ele vai para a sede do município e essa escola tem um quantitativo ali aproximado de 50%, mais ou menos, essa escola é uma escola do campo. Ela está na sede, mas ela é do campo, porque a maioria dos estudantes dela são oriundos do campo. Mas essa compreensão é muito difícil de ser feita, quer dizer, não é a compreensão, né, é a garantia desse direito. Né? Por isso que os currículos escolares, os currículos das redes, eles precisam ser construídos com a participação, né, dos educadores, dos movimentos sociais, é preciso aproximarmos cada vez mais dos sistemas municipais de educação, para que possamos garantir o que nos é garantido em lei, na LDB, nas diretrizes da educação do campo, e na demanda real dos estudantes que vivem no campo do nosso município, do nosso território. E aí a agroecologia, ela emerge, né, em meio a todo esse contexto, né? Ela é defendida por diversos autores, entre eles o Miguel Thierry, o Steven Gilsman e Eduardo Sevilla, com diferentes abordagens e definições que complementam o termo agroecologia, por ser entendido como uma disciplina científica, né? Ela é uma teoria, ela é uma nova forma, né? Muito jovem ainda, estudada, né? De fazer educação agroecológica, está sendo pesquisada, está sendo estudada, está sendo implementada, ampliada, né? Com a prática agrícola ou com o movimento social e político. A agroecologia ela não existe isoladamente, então ela está bem implicada, arraigada aí com a proposta da educação do campo, porque ela é uma ciência integradora, que agrega conhecimento de outras ciências. Além dos saberes populares, óbvio, a agroecologia ela surge, né, da retomada dos conhecimentos, né, das populações tradicionais, dos mais idosos, né, proveniente das experiências dos agricultores familiares, agricultoras, de comunidades indígenas, dos camponeses. Então, ela de diferentes territórios, espaços, então, ela agrega, né, todo esse conhecimento, ela fomenta, ela assume, fortalece, né, e aponta para uma caminhada de sustentabilidade. Nesse sentido, a escola ela é compreendida como uma perspectiva de vínculo, trabalho, que transforma
a realidade de um contexto social ecológico determinado, né? A escola, eu costumo dizer que quando a escola assume uma prática agroecológica, ela avança muito mais na garantia da implementação da educação do campo. Por quê? Porque são essas práticas, essas experiências herdadas, esse cuidado com o meio ambiente, esse cuidado com o ecossistema, não é? Esse cuidado com a vida, com o alimento, não é? Com o alimento puro, não somente com plantar, mas com todas as relações interligadas ali, que fazem com que se pense uma possibilidade de vida com dignidade para todos e para todas, né? Se pensa a soberania alimentar, né? E aí isso se dá, obviamente, com a participação dos educadores, né? Porque educadores e educadoras, assim como os estudantes, são sujeitos desse processo, são construtores desse processo formativo. Nesse sentido, a agroecologia ela pode ser considerada uma integração das várias áreas do conhecimento, proporciona aí uma prática educativa e contribui para a aproximação da escola com o processo de formação humana efetivamente. Porque uma criança que lida com uma prática agroecológica, ele passa a olhar para o planeta de uma outra forma. Ele passa a conscientizar-se desde cedo. Né? E eu tenho uma felicidade de dizer que hoje, atualmente, estive nessas áreas todas, mas estou coordenando uma escola do campo quilombola, né, que desenvolve essas práticas aqui em Irecê. Então, a agroecologia e a educação do campo, elas se aproximam muito e elas possuem uma relação que se vinculam pela relação com o campo e o sujeito do campo, né? Direta, com os agricultores, os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, os assentados, com toda a população do campo. A agroecologia ela se faz com a população do campo, a educação do campo se faz com a educação do e no campo, né? Essa relação ela se amplia no campo político, porque parte da percepção e da necessidade do enfrentamento às contradições, que vão desde a forma de organização dos processos produtivos, do uso e posse da terra, construído nas relações de exploração criadas pelo sistema capitalista. Então, essa construção do sistema capitalista vai fazer, né, com que a educação do campo, né, etimologicamente, politicamente, filosoficamente, e a agroecologia se juntem, né, para fazer o enfrentamento, né, às contradições do capital. E aí, nesse caso, a educação do campo e a agroecologia, elas têm um laço histórico, né, que as aproxima, que as fortalece, e eu costumo também dizer sempre que a luta em defesa da agroecologia, ela passa incondicionalmente pela luta em defesa da educação do campo, né? Porque são muito próximas, estão imbricadas ali, nesses problemas sociais, históricos, né, desse país, que começa lá, né, desde o processo de colonização, né, e que entra, né, já começa, né, a negar terra ao povo, né, desde esse processo para as capitanias hereditárias, e vai por esse processo histórico, e a gente chega na década de 80, de 40, vai até 60, com a Revolução Verde, né, então a agroecologia, ela vem como contraponto a tudo isso, né, e aos desmontes, né, que foi feito, né, e ampliados com a população pobre, a população do campo, desse país, com as populações tradicionais, as comunidades tradicionais, os povos originários. Então, o que se apresenta é uma nova proposta para o campo, centrada num novo projeto de desenvolvimento, quando se discute, né, educação do campo enquanto direito do povo, dever do Estado, né, que campo é esse, que educação é esse, que sujeitos são esses, né? Então, eu gosto muito do Miguel Arroyo, que ele diz que não há sentido em discutir uma proposta educacional específica para os trabalhadores e trabalhadoras do campo, dentro de uma proposta, sem que esteja dentro de um novo projeto de desenvolvimento, né? E ele diz ainda que essa educação, essa proposta, né, tem que considerar uma educação, ela tem que apresentar uma proposta de educação que considere as necessidades específicas do campo, né? Ela precisa ser centrada no modelo de agricultura que inclui os excluídos, que amplia os postos de trabalho, que aumenta as oportunidades,
de desenvolvimento das pessoas e das comunidades e que vença, que avança na produção e na produtividade, seja centrado numa vida mais digna para todos, todas e todes, né? E que seja respeitados os limites da natureza. Então, perceba que a educação do campo e a agricultura e a agroecologia caminhando juntas, né, fazendo esse enfrentamento, né? E, teoricamente, nós temos, né, muito embasamento, acho que nós temos avançado nessa discussão, nesse debate, porém, ainda faço críticas ao sistema governamental, precisamos enfrentar isso cada vez mais. Sinto que, no pós-golpe, o Brasil se afastou um pouco mais das lutas, né, da luta de classe. Sinto que precisamos fazer um enfrentamento maior aos movimentos, os movimentos sociais precisam estar nas bases. A universidade pública precisa assumir com maior força o seu papel social e político, né, para que a gente possa enfrentar, né, o que nós tivemos de perda nesse curto período de democracia que tivemos e que tivemos de perdas de direitos e perdas, inclusive, na mudança de organização das organizações da sociedade civil. Os movimentos sociais, movimentos sindicais se enfraqueceram. Depois nós tivemos uma pandemia que também nos afastou. Como é que a gente se levanta, não é? Como é que a gente vai para as bases novamente? Como é que a gente levanta a bandeira, não é, da agroecologia? Como é que a gente garante segurança alimentar e nutricional? Né? Como é que a gente discute essas pautas que são fundamentais dentro do espaço político, não é? Indo, inclusive, para as ruas. Acho que nós precisamos voltar mais para as ruas. Né? E aí eu trouxe aqui alguns princípios que orientam a educação do campo e que também orientam a agroecologia, né? Nesse caminhar junto. Eu não estou conseguindo ler aqui, tem um monte de coisa aqui. Depois o professor Marcos vai ler aí, né? Então, vamos lá. Então, educação do campo e agroecologia, elas estão centradas entre teoria e prática, não é? Não se pode fazer educação do campo, agroecologia, sem, né, uma prática, né? Tem uma teoria que orienta e a prática que fundamenta, que materializa, que concretiza, né? E isso, nesse processo, teoria-prática, o que é muito bacana é que você já consegue perceber nesse processo de pesquisa desde cedo. Né? Então, uma criança que começa a desenvolver um trabalho nessa perspectiva, desde cedo ela começa a fazer processo de pesquisação, e isso é muito importante. A realidade é um outro aspecto, princípio, é que a realidade ela é base da produção do conhecimento local universal. Né? Então, eu não parto para discutir algo a partir de algo que eu não conheço, eu parto de algo ali palpável, né? Do meu local. Né? O Josemar Martins Pinzó já dizia, né, que educação não se pode dar o luxo de ignorar o chão que pisa. Né? Então, esse tem sido o nosso maior esforço, não é? Romper com os pacotes prontos e olhar a riqueza de diversidade, de conteúdos interdisciplinares, transdisciplinares que nós temos ali à nossa disposição, dentro do espaço, né, do campo, dentro do território do campo. Né? Então, quantas possibilidades ali de se produzir conhecimento, né, a partir de um contexto local, e a partir desse contexto local, compreender o conhecimento, né, universal, né, historicamente acumulado pela humanidade. Também, como princípio da educação do campo e agroecologia, né, é um processo educativo vinculado, né, organicamente à dimensão política. Não se pode fazer a educação do campo, não se pode fazer a agroecologia sem a dimensão política. Né? A Ana Primavera diz que a educação, agroecologia sem a luta de classe é jardinagem, não é? Então, a educação do campo, a agroecologia, a dimensão política, ela perpassa o tempo todo, ela é transversal, porque senão nós não vamos ter nunca a emancipação do sujeito, né? A criticidade. E talvez esse seja um dos maiores desafios que nós temos, né? Garantir uma educação para formação e emancipação humana. Né? Daí a importância da dimensão política. A pesquisa, eu acabei de falar, como um princípio pedagógico, né? Então, um processo de agroecologia, de educação do campo,
você vai ver uma criança de educação infantil pesquisando. A primeira vez que ela for ao quintal, né, ela vai observar, ela vai analisar, seja para identificar os animais, os pequenos animais, seja para identificar plantas. Você percebe que ela começa falando folha, observando quando está no trabalho com a vegetação. Ela fala as folhas, daqui a pouco ela começa a falar a linguagem científica. Ela já não diz mais folha, ela já diz a vegetação. A vegetação, as folhas estavam verdes, depois ela já diz as folhas estavam secas. Então, já é o aspecto científico aí dominando o conhecimento. E isso no processo inicial, né, na base da educação. O trabalho também, enquanto princípio educativo, ele é fundante, ele é fundamental, né? A educação do campo, né? O trabalho ele é princípio da orientação, da organização, e é princípio também da cidadania, da democracia. A gestão democrática, não é possível pensar em qualquer processo de educação emancipatório onde não haja gestão democrática. E esse tem sido um desafio, né? Principalmente nas secretarias de educação, né? Isso, a LDB já existe desde 96, e nós convivemos ainda com muitos processos de gestões antidemocráticas nos espaços públicos, principalmente, né? A auto-organização, a autonomia dos estudantes é fruto desse processo de educação emancipatória, onde o estudante é sujeito, ativo, participante. O fortalecimento da relação geracional, esse é também um aspecto fundamental, porque a criança ela aprende com o idoso, o jovem, né? Então esse fator geracional, até para a continuidade da manutenção da vida no campo, é fundamental, para assumir os processos futuros, para garantir a ancestralidade, para garantir que os conhecimentos, as experiências sejam passadas e repassadas, sejam levadas adiante, né? Então, esse processo, ele é fortalecimento, né? Ele tanto acontece na agroecologia, quanto acontece na educação do campo. Protagonismo dos sujeitos do campo, né? Que são sujeitos com condição de fazer a produção e a reprodução da vida, da cultura, não é? A dinâmica desse espaço. Né? Então, são princípios que estão imbricados, né? Entre, tanto na educação do campo, quanto na agroecologia. E aí, já caminhando aqui, daqui a pouquinho para terminar essa minha primeira explanação, os territórios de identidade e os desafios, né? Eu trouxe alguns desafios, não coloquei todos, né? Quero até me desculpar, porque não tive nem como preparar uma aula melhor, gente. Eu estou afônica há uns 3 dias, mas trouxe algumas questões que acho ser fundamental estar dialogando com vocês, com os estudantes, professores, nessa troca de conhecimento, nesse bate-papo. Então, quais são os desafios, né, da educação do campo e da agroecologia hoje enfrentados, né, para desenvolver, né, uma proposta político-pedagógica, né, condizente com as demandas, né, desse novo projeto de sociedade que atenda à demanda da população do campo efetivamente, que afirme, que reconheça, né, e que contribua para o fortalecimento do campo, da agricultura, né, do sujeito do campo, da cultura. Então, um dos grandes desafios é o enfrentamento ao modelo de educação urbanocêntrica, né? Por mais que se diga que nós temos uma educação específica, né? Educação do campo e suas especificidades, e temos, sim, obviamente que temos. Eu comecei falando da educação rural, né, onde nós tínhamos esse formato de educação que negava o sujeito do campo. E ainda hoje nós convivemos com isso, os pacotes prontos, né, a exemplo da própria BNCC, é um fator que dificulta. Né? Nós temos hoje em escolas do campo, em vez de estarmos discutindo associativismo, cooperativismo, economia solidária, nós estamos vendo as escolas tratando do empreendedorismo, né, dentro da escola. Então, são questões que são contraditórias, que não fortalecem, que não favorecem o processo de formação desses sujeitos. Né? Um outro aspecto é a luta pela garantia da efetivação da educação do campo nos municípios, com formação específica para os professores. Um outro grande desafio é o processo de formação de professores.
de educadores e educadoras do campo, né? Não basta somente você estar no campo, você precisa... se nós temos uma proposta de educação do campo, no campo, até para o professor que está na cidade, mas que atua numa escola que atende a maioria de estudantes do campo, ele precisa conhecer as concepções da educação do campo, como é que se organiza o trabalho didático-pedagógico, né? Como é que se organiza os diferentes tempos e espaços formativos, né? E o professor e a professora que está no campo, fundamentalmente, ele precisa passar por um processo de formação que é contínua, que é permanente, né? Infelizmente, o que se tem visto hoje são as secretarias investindo nesses programas de formação online, né, nas monitorias, né, e a formação específica, né, para a garantia da formação do sujeito como um todo, da formação e emancipação humana, tem ficado de lado, né? Isso principalmente nesse processo pós-pandemia. Então, a luta contra o fechamento das escolas no campo é um desafio constante, infelizmente, porque é uma realidade grande e grave ainda na Bahia, no Nordeste, no Brasil, no Nordeste principalmente, nossos territórios. A disputa pela terra é uma outra, uma luta contínua. Assistência técnica em modo de produção capitalista, a crise climática, a degradação acelerada dos biomas, do ar, das águas, o alto investimento dos recursos públicos para o agronegócio, e não para a agricultura familiar, para a agroecologia, né? Ameaça das grandes corporações mineradoras, exploradoras dos recursos naturais, e com financiamento do Estado, né, o que é mais grave, o enfrentamento ao processo histórico marcado pelas desigualdades de classe, de raça e de gênero. Né? Esses três aspectos não se desassociam, estão arraigados aí em todo esse processo. E, por fim, fechando essa primeira etapa, eu costumo... Eu vou trazer um pouco do território, da minha experiência aqui em Irecê, né? Para não dizer que tudo são... Né? Nós temos avançado, sim, precisamos continuar na luta, em marcha, sim, não tenho dúvida, mas, mesmo diante desse cenário, nós temos visto aí processos que acontecem, educação do campo com propostas importantes, interessantes acontecendo, a exemplo da própria escola que eu coordeno hoje, que é a Escola Nísio Teixeira, uma escola quilombola do campo, né, que é a primeira escola lixo zero do Nordeste, e a primeira escola quilombola lixo zero do Brasil, que começa também a trabalhar a questão étnico-racial. Temos visto aqui no território de Irecê, nós temos hoje aproximadamente 150 produtores orgânicos, né, certificados, né, temos entreposto aqui no território que circula, então, a feira agroecológica de Irecê é uma das maiores do interior baiano, né, que acontece às quartas-feiras, quarta e sábado, e acontece em outros municípios também. Então, tem muita coisa acontecendo também, óbvio, né, que bom. Mas, eu agora vou parar para me ouvir, porque eu tenho agora aqui uma questão, você está na transmissão, todos conseguem ver e ouvir. Posso parar agora, professor? E só para finalizar, dizer que estar nesses espaços exige de nós, né, professores, militantes, educadores, estudantes, né, sair do lugar comum. A neutralidade não dá, né, não dá para ficarmos neutros, né, para que a gente possa ir intervindo nessa realidade. Eu penso muito sobre o papel da universidade pública, que é de construir pontes, né, de abrir caminhos alternativos, né, e o ensino, a pesquisa e a extensão dão essa possibilidade, e a gente precisa usar mais, sair do espaço, um pouco mais do espaço da universidade, ir para o espaço na periferia, no campo, onde o povo está, porque a universidade, quando chega, ela chega com transformação social, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei que cria a política pública de economia solidária no âmbito do município de Irecê, e em parceria com o IFBA, com o Instituto Federal da Bahia, nós começamos a fazer isso com as comunidades, construir o controle social a partir das bases, para que possa provocar o poder público a fazer a sua parte. Eu acho que é possível, sim. E, por fim,
né? Eu termino aqui com Oswaldo de Andrade, que diz para a gente que é preciso que saibamos ocupar nosso lugar na história contemporânea. Porque no mundo que se divide num combate só, não há lugar para neutros e anfíbios. Vamos à luta, companheiros. Que show, professora Jussara! Espetáculo, viu? Muito bom mesmo, viu? Fiquei assim, maravilhado, viu, Pro? Você conseguiu assim abordar vários aspectos, várias questões, né, emergiram na sua fala e de forma muito didática, né? E aqui no chat, acompanhando o chat, todo mundo elogiando, né? A aula, a didática, né? A clareza das ideias que foram colocadas, né? E de forma bem linear, né? Assim toda organizada, né? Essas suas considerações, essas colocações, e aí provocou, inclusive, uma boa participação, e é isso que a gente quer, né? Que o pessoal aproveite. Como eu disse anteriormente, essa atividade é com alunos do mestrado, mas também com pessoas da comunidade, né? Então, a gente tem pessoas aqui, mães de estudantes do campo, a Noeli, a Nilzete, comunidade de Velame, comunidade de Pauferro, temos aqui militantes, Nilde chegou aí, tem o professor João Neto, que é lá do território do Cisal e está aqui com a gente em Jacobina, trabalhando aqui na UNEB de Jacobina, também um militante, né? Então, assim, tem um público bem diverso, né, na noite de hoje. A gente hoje é feriado aqui em Jacobina, né? É Santo Antônio, e a gente está disputando com o show do padre, né? Então, e você está com uma boa audiência. O show do padre acho que já começou, e mesmo assim a gente está aqui com um público muito bom. E eu gosto E a gente, quando pensou essa atividade, eu logo falei, Fred, vamos fazer no YouTube, porque parece que caiu o sinal da professora, mas aí ela volta, né? E aí a gente pensou a atividade pelo YouTube, porque vai ficar gravado, a gente tem estudantes do MPED que não vão poder acompanhar ao vivo, porque estão tendo aula hoje, né? E vai ficar gravado, como as outras ficaram gravadas, e aí todo mundo pode fazer o acesso aí depois, né, assistir essa aula. Voltou o sinal da professora Jussara, ainda bem que voltou. Estava falando o seguinte, Pro, que a gente está fazendo essas atividades pelo YouTube, porque vai ficar gravado, é um registro, né, para depois você assistir novamente, utilizar como um instrumento pedagógico formativo, né, porque esse é um dos objetivos do Fórum Territorial de Educação do Campo, do Piemonte da Diamantina, é a perspectiva formativa e a formação, inicialmente, dos membros do Fórum, e depois a gente fazer esse link, essa articulação, esse movimento junto com a comunidade, né? Então, nós, eu digo nós porque eu também faço parte do Fórum, representando a Universidade do Estado da Bahia, participar dessas formações nos engrandece, nos enriquece, né? E nos oxigena também na nossa militância, né? A gente ter esse olhar de outros sujeitos a partir do seu território, a partir da sua experiência, também vai acumulando outros olhares na nossa formação. Acho que esse é o nosso intuito, e fazer pelo YouTube fica ali o registro, e a gente pode estar partilhando essa belíssima aula a noite de hoje aqui, mesmo você, já que tinha colocado a questão da saúde, mas mesmo assim se colocou à disposição para fazer essa contribuição. Surgiu aqui algumas perguntas, eu vou passar aqui a palavra para o Fredson, e aí depois a gente faz as perguntas, né, para fazer o diálogo, o bate-papo mesmo, né, com o pessoal que está nos assistindo. Tem perguntas bem interessantes, todo mundo está dando parabéns pela aula, pela abordagem. Então, fica esse registro aí. Fredson, por favor. Tudo bem, Marcos? Muito obrigado. A gente fica extremamente feliz, né, nesse momento de ouvir essa fala potente da professora Jussara, né, essa fala que para a gente transmite muita coisa, né, uma mensagem muito positiva, né, de uma pessoa que traz
na sua própria história, né? A história da educação do campo. Né? Quando a gente, até no seu próprio currículo, a gente percebe isso. Né? Mas isso que extrapola o currículo, né? Que vai como também, dialoga também com a sua opção de vida, né? Como algo também, né, que está dentro, né, daquilo que você acredita, da sua militância também. Né? Uma mulher negra, uma mulher que é consciente, né, do seu papel na sociedade, uma mulher que é envolvida também nos processos políticos de transformação, né, da sua comunidade, da sua cidade. E a gente precisa valorizar cada vez mais, né, pessoas como a professora Jussara, né, e tantos outros que colaboram conosco. Né? Só dizer, Marcos, que assim, a gente já queria trazer a Projussara desde o seminário territorial, né? Não foi fácil, mas que bom, né? Graças a Deus aí que conseguimos trazer, né, essa participação, e eu não tinha dúvida de que realmente, né, ia ser um momento assim valioso, transformador para todos nós. Então, assim, a própria Roseli Caldarte, né, quando ela traz para a gente, né, de que a educação do campo ela é feita, sobretudo, né, a partir dos sujeitos do campo, que são os protagonistas. Né? E a gente se coloca também nessa perspectiva de diálogo. Então, quando a gente percebe, quando a gente vê histórias como a de Projussara e tantas outras que estão participando conosco, quando a gente vê a participação também das mães, das famílias que estão lá no campo, inclusive vivenciando na própria pele, no próprio, né, na sua realidade, esse processo mesmo de fechamento de escolas do campo, né? Foi colocado aí no chat, inclusive, uma comunidade em que uma escola foi fechada. Então, falar de educação do campo, né, é falar também nesses processos que precisam acontecer de enfrentamento mesmo, para que a gente, de fato, tenha uma educação do campo, né, na perspectiva transformadora, que dialogue com a comunidade, com a sua realidade, né, e é isso que a gente quer. Né, a partir do fórum, que a gente consiga fazer esse diálogo, e a gente busque também, né, essa participação ativa das pessoas, sobretudo das escolas do campo, das comunidades do campo, né, espalhadas, né, pelo território afora, e a gente precisa o tempo todo estar buscando esse diálogo. E aí, mais ainda, né, a partir dessa parceria, né, com a Universidade Federal, a Universidade Estadual, né, a UNEB, e também, né, fazendo esse diálogo dentro de um mestrado profissional de educação e diversidade. Não é? E aí, esse processo formativo, né, ele é fundamental, ele acontecer dentro também desses espaços. Né? E aí eu tenho a felicidade também de dizer que sou fruto também desse mestrado profissional. Né? E a gente se soma cada vez mais. Eu percebi também a participação também, né, dos discentes desse programa. Essa iniciativa também do professor Marcos, para a gente é louvável, né? Uma iniciativa valiosa, que só engrandece, e a gente sabe que cada vez mais existe essa possibilidade da gente fortalecer a educação do campo a partir desses espaços. Então, para a gente, né, eu acho que esse momento vai ficar marcado e ele vai ser replicado, não é, professor Marcos? Aí em vários outros momentos, vários outros espaços, espaços formativos, espaço de sala de aula. Então, é para isso também que a gente está aqui, né? Para que a gente possa também multiplicar esse diálogo também aí, nos vários espaços possíveis, nos municípios, no território, e por aí vai. Então, a gente vai... Tem uma pergunta aqui, Pro, que aí acho que aí você já traz traz umas contribuições. Teve várias perguntas, na verdade. Vamos tentar fazer todas, né, para tentar atender todo mundo. E aí, só uma questão importante que o Fredson traz, a gente tem que ocupar mais esses espaços das redes sociais, do ambiente virtual, porque a direita faz isso, né, e já utiliza todo o aparato das redes sociais, dos meios digitais, e nós chegamos muito atrasados nesse processo. A gente tem um longo caminho a percorrer
e ocupar o nosso espaço, que também é direito nosso, né? Então, assim, enquanto ainda há esse espaço, né? Porque existem movimentos contrários de tentar um cerceamento desse espaço, inclusive no próprio YouTube. E aí falar com o pessoal que está aí acompanhando, para curtir esse vídeo, né, dar like e tudo, porque isso vai depois, lá no algoritmo, na inteligência artificial, vai ficar divulgando, né? E a gente precisa de garantir que essas discussões cheguem nos diversos rincões do Brasil e de outros territórios para além das fronteiras brasileiras também, que também têm um enfrentamento em relação à educação do campo. A Jaqueline, ela é estudante do MPED, né? Ela coloca assim, é porque ela dividiu a pergunta ficou grande, ela dividiu em dois pontos, né? Mas aí eu vou ler a pergunta toda, né? Como a educação do campo, professora Jussara, pode contribuir para a superação das desigualdades sociais e a promoção da justiça social em consonância com os ideais freirianos de liberdade e igualdade? E tem uma outra, da Noeli, lá do povoado de Velame, aqui de Jacobina, que ela diz assim, como podemos pôr em prática essa educação do campo e de que forma vemos essa educação do campo crescer? Tem essas... Pode começar a partir dessas duas perguntas, para a gente vai fazendo as outras aí, por favor. Eu acho que a resposta aí, uma complementa a outra. Primeiro, que para a educação do campo contribuir, né, para a emancipação, né, para uma sociedade mais justa, mais igualitária, ela precisa estar garantida. Né? Primeira luta é garantir que nós tenhamos efetivamente educação do campo. Não é? Porque se for um processo de educação o rural, nessa perspectiva, ou se for uma educação que se diz do campo, né? Porque muitas das vezes nós temos uma coordenação da educação do campo, porém o trabalho não tem nada a ver com a educação do campo, né? Porque a educação do campo ela não se faz sem a universidade pública e seus movimentos sociais. Para mim isso é princípio, não é? Porque é no diálogo com a universidade pública que vai se construindo, né, e se reelaborando, se descobrindo, através, inclusive, das demandas que apresentam, né, a educação do campo e a própria agroecologia, a proposta político-pedagógica. Né? Porque não é um modelo pronto, né, vai se construindo, a partir, óbvio, que nós temos vários teóricos, nós temos vários modelos, várias experiências de educação do campo exitosas, porém, cada realidade é uma realidade. Né? E, ao passo que essa educação se torna real, ela já é um passo muito grande no caminho da cidadania, da democracia, porque a educação do campo, ela passa primeiro a afirmar o sujeito, se reconhecer enquanto gente, enquanto sujeito pertencente a um espaço, a uma comunidade, a um local, não é? Independente da classe, da raça, de classe, de raça, de orientação sexual, né? É um sujeito pleno, sujeito de direitos. Isso já muda muito o aspecto, porque quando a criança começa a ser formada numa escola, passar pelo seu processo educativo numa escola nessa perspectiva, não é? Na dimensão freiriana, na pedagogia da pergunta, na pedagogia, não é? Da indignação, porque às vezes é preciso indignar-se, não é? E também na pedagogia do amor, não é? Na pedagogia da terra, do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com o outro, com o meio, né? Você é parte desse meio, você é parte desse cosmos, você não é separado. E a educação, ela não é para o sujeito, ela é com o sujeito. Esse sujeito passa a fazer parte desse processo de construção. Então, um sujeito como esse, ele é um outro sujeito para essa sociedade, né? Então, a gente passa a ter um outro modelo de cidadão e de cidadã, que participa, né? Que se organiza, inclusive socialmente, né? A educação nesse formato, ela vai pensar, para além dos muros da escola, vai pensar também a associação comunitária, ela vai pensar a organização de mulheres, ela vai pensar a juventude, ela vai pensar as formas de produção e reprodução de vida, de cultura, ela vai pensar o desenvolvimento econômico dessa comunidade, então ela passa a fazer parte desse todo. Então, a educação do campo, ela é o elo, né, que liga efetivamente
o sujeito a essa nova concepção de sociedade, a essa nova concepção, eu diria, de libertação. É o que Paulo Freire diz, a pedagogia da libertação, efetivamente dizendo. E ela só vai ser possível, né, quando tem uma outra, ela contribui com a organização comunitária ali no entorno, óbvio, porque ela passa a olhar os problemas da comunidade, são questões que vêm para dentro da sala de aula, né? A escola ela não é isolada, a vida da comunidade pulsa e traz o conhecimento, provoca a discussão, o debate do conhecimento dentro da própria instituição escola. Né? Então, essa escola dialoga com a cultura, essa escola dialoga com os seus aspectos ambientais da comunidade, com os aspectos econômicos, sociais, ela dialoga com tudo isso são elementos da prática pedagógica, não é? Dentro da sala de aula, do planejamento do trabalho pedagógico, não é? E aí essa escola, óbvio que ela vai ter muito menos indicadores de racismo, né, de homofobia, né? Esses indicadores eles vão ser derrubados, porque essa escola é uma escola que forma o sujeito pleno, né, de machismo, né? Então ela começa a romper com as estruturas da sociedade. E ela é uma educação que emancipa, mas também que coloca o sujeito no lugar comum, num lugar de horizontalidade. Porque uma criança, nessa perspectiva de educação, ela também questiona o adulto, né? A pedagogia ela pergunta, né? Ela duvida, ela questiona. Então, se você começa com o processo de formação nessa perspectiva desde cedo, essa pessoa ela pode até não ficar no campo, ela pode até escolher não ficar no campo, mas ela jamais vai ser alguém que vai negar quem ela é, o lugar que ela tem, ela jamais vai negar suas origens, sua identidade. Então, é um outro processo, e ela jamais vai se calar, porque a palavra, ao longo da história desse país, também foi privilégio de poucos, né? E no campo isso é muito maior, né? Na educação do campo isso é muito maior, porque a educação rural, né, nos colocava no lugar, né, da invisibilidade, né? Nós não tínhamos o direito à fala, nós não tínhamos direito a pensar, não tínhamos direito, né, o material didático era totalmente nos negava. Então, assim, a proposta da educação do campo, ela parte do contexto, da realidade local, global, né, fazendo a relação com o global e com todas essas dimensões, né, epistemológicas, filosóficas, antropológicas, culturais, sociais, ambientais, tudo isso, né, se junta a essa proposta que vai formar esse ser humano, né, que aí vem, né, o processo de formação e a emancipação humana. Aí é onde a Caldarte diz da necessidade da dimensão política, né, um sujeito formado politicamente, do ponto de vista, né, de se identificar enquanto gente, enquanto sujeito, né, ele passa a questionar o que muitas das vezes a sociedade naturaliza, né? A barbárie, a sociedade naturaliza, a desigualdade social, né, tudo isso é naturalizado, né? O racismo, então, é uma outra forma de educação para uma outra forma de sujeitos, né? Preparando outros sujeitos, né, para um mundo melhor. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que a gente defende, sim, né? E por isso, talvez, que os poderes públicos têm tanto medo, né, de que a educação do campo se efetive, porque esse povo do campo vai sair desse lugar, né, muitas das vezes, da invisibilidade, do silenciamento, e vai passar a assumir um outro lugar, que é o lugar de sujeito e sujeito de direitos. Não sei se eu consegui responder na totalidade, mas eu acho que deu para juntar as duas aí. Muito bom, Pro, muito bom mesmo. Pro Jussara, você trouxe um pouco, você falou de forma, você trouxe um pouco assim, nos provocou, assim, me deixou inquieto em relação à sua experiência na escola lá, Nísio Teixeira, né? E, como a gente diz, no chão da escola, né? No chão da sala de aula, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e como a agroecologia tem adentrado nesse processo, né? E a relação também com o curso de agroecologia da UNEB de Irecê, se tem uma ponte sendo construída, se ela já está construída e pavimentada, como é que está essa aí? Porque você trouxe algo importante logo na sua resposta, a necessidade da presença maior da universidade, né? Junto aos movimentos sociais, dialogando com a educação básica, né?
Como é que está isso aí no território de Irecê, né? E especialmente a partir do curso de agroecologia? O curso de agroecologia foi uma luta do território, dos movimentos sociais, do território todo, uma conquista muito grande para nós, uma alegria. Acho que o curso de agroecologia, ele é coordenado, né? Nós estamos se afastando agora a professora Dora, que é uma militante também da educação do campo, né? Inclusive, foi a pessoa que construiu, representando a universidade pública comigo e com mais uma companheira do Fórum de Educação do Campo, eu representando a Secretaria de Educação, e a professora Dora representando a UNEB e a professora Leusa representando o Fórum de Educação do Campo. Foi com esse tripé que nós construímos a proposta da educação do campo de Irecê de 2017 a 2020. Infelizmente, lamentavelmente, mesmo sendo na mesma gestão, quando a gente sai da secretaria, a proposta sofreu um desmonte, quase que na sua totalidade. E aí, por isso que eu sempre digo que os projetos precisam ser projetos, permanentes e não ser projetos de gestão, naquele período. Ser projetos contínuos, permanentes. E o meu retorno para essa escola é um negócio interessante, porque eu saio da escola, da coordenação da educação do campo, de 2017 a 2020, processo de formação de professores, implementação dessa política pública, de construção do currículo da educação do campo, e vou pela primeira vez aliás, pela segunda vez, para um processo de disputa eleitoral, não era algo que fizesse parte dos meus planos, eu fui meio que levada. Eu sou, inclusive, fruto do associativismo, é pelo associativismo que eu acabo indo para essa disputa, e tal, por fazer a defesa da comunidade, a luta ali com a juventude e tal, é assim que eu entro. E aí, no primeiro pleito, que foi 2020, eu obtive 411 votos, fiquei como segunda suplente, e assumi a coordenação técnica da educação do campo. Foi assim que eu me tornei coordenadora técnica. Aliás, fui nomeada subsecretária, fiquei por 6 meses, mas aí me inquietou aquilo, porque as escolas estavam lá e o projeto estava parado. Então, pedi exoneração para a gente construir essa proposta com a UNEB e com o Fórum de Educação do Campo. E aí foi assim, um trabalho muito bacana mesmo, que infelizmente teve rupturas. Essa escola, a escola quando eu saio de lá, eu vou novamente em 2020 para a disputa eleitoral. Dessa vez, fico como primeira suplente, Aí assumo a Secretaria de Assistência Social. Fico 1 ano e 9 meses na Secretaria de Assistência Social, e aí me mandaram para a Câmara. A dança das cadeiras, E aí eu já não queria ir mais, porque eu já estava apaixonada pela política pública do SUAS, Uma política de seguridade, o professor, quando chega, quer fazer planejamento, quer ver os indicadores para olhar onde o povo está e como é que a gente avança, e a gente estava fazendo isso muito bem, diga de passagem. Porém, tive que ir para a Câmara um mandato de 1 ano e 4 meses, Que negócio, Mandato de suplência é um suplício. Mas assim fui, estive lá 1 ano e 4 meses, apresentamos 10 projetos de lei. Entre esses 10 projetos de lei, nós criamos a política pública de economia solidária no município de Irecê, que era uma política que não existia no município. Criamos o projeto de lei, são 2, assim, que eu acho mais importantes, 3, Nós criamos o projeto de lei que cria o programa de estágio da Câmara de Vereadores, que não tinha um programa de estágio para que os estudantes possam estar naquele espaço, ocupar, ali é o direito, é a tecnologia, é a comunicação o tempo todo, e a gente não vê estudante ali. Como é que a educação não está aqui dentro, gente? E vários projetos voltados para a defesa da mulher, defesa da infância e adolescência, para a cultura, trouxemos a cultura para dentro da Câmara, então a gente fez uma revoluçãozinha ali em 1 ano e 4 meses. E aí eu retorno, é assim que eu volto para essa escola, Sou professora do quadro efetivo, me desincompatibilizei e voltei para essa escola. Quando eu voltei, agora a escola ela já tinha sido certificada como a escola lixo zero, a primeira escola lixo zero quilombola do Brasil. Eu voltei para a escola com um período curto de 3 meses, eu fui para fazer algumas ações, dentro, inclusive, fazendo uma articulação com os projetos que eu desenvolvi, que é a Lei de Economia Solidária, não trabalho com as associações, a organização do trabalho ali com a outra coordenação, criamos também a obrigatoriedade
da implementação da Lei 10.000, né, criei no âmbito municipal, então fui também tratar por ser uma comunidade quilombola, precisavam fazer esse diálogo, estamos fazendo esse diálogo, inclusive semana passada tivemos ali com a presença da Unidade Móvel Nelson Mandela, por 2 dias na comunidade, tratando da comunidade, dos direitos da comunidade quilombola, enfim. E chego nessa escola, a escola, ela teve ela estava preparada para receber o processo de certificação lixo zero, porque os professores de lá, boa parte dos professores ainda permaneceram, é uma das poucas escolas que permaneceu com a equipe que fez a formação. Então, o diretor é um ativista também, um defensor da educação do campo, da agroecologia. Temos um professor de agroecologia lá, que é apaixonado por agroecologia, e aí a escola acabou fazendo, né, iniciou a prática, né, de destinação de reaproveitamento do lixo, né, e de separação, e começou a construir, né, um trabalho muito, muito, muito bonito com os resíduos sólidos, e começou a fazer a prática agroecológica no quintal. Então, a escola hoje é uma escola que tem um quintal, que tem um sistema agrofloresta no quintal, é um verdadeiro laboratório, né? É um quintal que tem aproximadamente 20 tecnologias sociais, onde as crianças dialogam na sala de aula com o quintal o tempo todo, né? É uma escola que está assim, que enche o coração da gente de esperança, né? Do verbo esperançar, de que é possível, né? E a UNEB tem sim uma parceria com a escola, agora vai ampliar, né? Inclusive a professora Dora, que esteve lá essa semana, vai ampliando aí as parcerias, porque a escola também desenvolve um trabalho em parceria com a associação comunitária, a associação local. Quando eu venho para lá, através do projeto de economia solidária, eu faço o diálogo com a escola e vou fazer o diálogo também com a comunidade, né? Então, essa relação escola e comunidade, estabelecer isso novamente, aproximar novamente. Então, a UNEB, o curso de agroecologia, né, está bem presente na presença da professora Dorothy, né, que agora já ampliando, né, para uma participação maior, inclusive para que a gente possa compreender alguns aspectos. A escola é uma escola de tempo integral, né, e nesse formato, é uma escola que começa a assumir agora a sua identidade, embora tenha sido certificada pela Fundação Palmares em 2000, a comunidade em 2016, 18, a comunidade agora, né, ela começa a aprofundar nessa questão racial, nós iniciamos lá em 19, mas não damos continuidade, eu me afastei, o processo houve uma ruptura, e agora está sendo continuado esse processo, e a gente está fazendo esse trabalho diretamente com a associação, envolvendo a associação em tudo, né, então a associação escola dialogando, se fortalecendo mutuamente, né, para que possa proteger essa escola, para que a gente não perca essa experiência que é fantástica. E a minha ida para lá, eu saio agora no finalzinho de junho, agora, já volto novamente, de julho vou para a disputa eleitoral, mas foi um trabalho de articulação escola-comunidade, de fomento do processo do trabalho com a questão racial, então já alteramos o nome da escola, inserimos o projeto de lei, que coloca a escola nos cadastros do MEC como escola quilombola, efetivamente, para garantir. Então, assim, as metas que tive lá, vamos cuidar para dar conta de fazer até esse período, porque é muito pouco tempo. Então, tem muita coisa para fazer e o tempo é pouco. E o nosso pouco tempo precisa ser de muita qualidade, né? Dentro do que é possível fazermos, né? Se pudéssemos, faríamos muito mais. Mas, infelizmente, as burocracias, né, nos impedem de fazer muita coisa, né? Os interesses, os processos que muitas das vezes não valorizam aquilo que é importante, né, que é um projeto de educação voltado para a centralidade do trabalho com a agroecologia. Você vê criança pequena hoje, a escola hoje, somente 5% do lixo da escola vai para o aterro sanitário, somente 5%. Então, eles têm lá hoje vários modelos de composteiras de diversos estados do Brasil, né, de diversas universidades, inclusive. Então, as crianças são protagonistas desse processo, participam desse processo, é muito bacana, sabe? Então, assim, é de uma esperançar, sabe, mesmo diante dos desafios, mas é de muita esperança. Então, o NEB, parceira, o IFBA também entra como parceiro dentro desse projeto, né? Nós criamos aí a política de economia solidária e fizemos um recorte para acompanhar as associações. Então, o Instituto faz pesquisa e extensão, né, então também participa, e agora a gente está desafiando o IFBA a ser o primeiro Instituto Lixo Zero, né? Começa também a fazer esse trabalho. Mas é esse o movimento, sabe?
Não é fácil, nós sabemos, e vocês bem sabem disso, os desafios são contínuos, são permanentes. Se fosse fácil, a gente já tinha feito a revolução, não tenho dúvida disso. Nossa, não é? Professor, Mas, a senhora não quer diga. mudar aqui para Jacobina, não, para se candidatar aqui? Olha, por favor. Estamos precisando, viu? Esse enfrentamento lá dentro da gestão, né? Seja pelo executivo, seja no legislativo, especialmente no legislativo, né? A gente precisa mudar a cara das câmaras municipais de vereadores, né? A gente está brincando, mas é sério, né? Muita coisa acontece a partir dos sujeitos que estão nas câmaras municipais de vereadores, né? Porque eles pautam muitas questões, né? E fazem pressão junto ao executivo. Então, assim, desde já lhe parabenizar pelo enfrentamento dentro do legislativo, dentro da gestão pública. Espero que você tenha êxito novamente, não fique na suplência, vá logo de vez, né? Tomara que o movimento entenda que é importante ter uma representação, porque educação é política pública, e a educação do campo precisa dessa representação para garantir política pública na escala do município, que é uma coisa que eu digo sempre aos meus estudantes, né? As coisas acontecem na escala do município. Né? Se a gente a gente perdeu tempo, a gente esqueceu de olhar para os municípios, e aí chegou onde nós chegamos em 2018, né? Porque as coisas estavam acontecendo lá nas câmaras de vereadores, nos gabinetes dos prefeitos, e aí culminou em 2018. E a gente precisa retomar esses espaços de debate, de luta, de enfrentamento, de intencionamento. Então, acho que é um momento para a gente falar. Votar em um vereador é importante saber qual é a pauta desse vereador, qual é a sua agenda, qual é a sua bandeira de luta, qual é a sua história, qual é a sua responsabilidade, seu compromisso. Porque as ações dele é que vai, de fato, ter uma relação direta com o nosso cotidiano, né? Então, você vê, sua presença lá, por um curto período, já fez provocações que vão ficar para o município, vão ficar lá na história do município. Acho que é isso que a gente precisa ter, esse olhar agora, e é um momento para a gente começar, principalmente os movimentos progressistas, movimentos mais à esquerda, de fortalecer esse enfrentamento nas câmaras municipais, né? De olhar bem para os pré-candidatos até o momento, né? Ver que realmente se eles têm pautas que nos trazem perspectivas de esperança, né? Isso que a gente quer, né? Acho que esse é o encaminhamento. Teve uma pergunta aqui que meio que já foi respondida, mas é só para registrar, que foi do Ricardo, que também é estudante do MPED, sobre os desafios, né, que o movimento da educação do campo enfrenta. A Jussara já falou vários aí, mas também teve uma outra questão sobre eu fiquei muito curioso também, fiquei bem interessado, quero conhecer. Gosto muito de Irecê, já colaborei no curso lá de agroecologia e falei a Dorothy, quando tiver uma vaguinha, que eu estou com saudade dos meninos. Essa semana eu tive com a Auristela e falei, quando tiver um negocinho, nos chame. Não esqueça aqui de Jacobina, não. Sobre se tem rede social da escola lá, Anísio Teixeira, se tem... Pode ter mais informações, né, desse movimento do lixo zero, né, entender mais esse projeto, se ele tem possibilidade de ser replicado em outros espaços, né, claro, levando em consideração as especificidades. Sim, Anísio Teixeira Quilombola. Anísio Teixeira Quilombola é o nome da nosso Instagram. De fato, é possível, sim, realizar. Inclusive, é um sonho da escola, não é? A escola, ela toma uma atitude, não parte da Secretaria de Educação, essa certificação. Ela é uma atitude da escola. A escola passa a fazer a formação, né, através do Instituto Lixo Zero, e até uma forma de se fortalecer, de se manter firme ali, porque depois que a escola se tornou Lixo Zero, houve um investimento maior da própria prefeitura, porque a direção da escola, a coordenação, passou a ser chamada para ir para Brasília, para o sul do Brasil, para na Bahia, representante da Bahia, né, do Nordeste, e agora com
a alteração do nome quilombola passa a ser a primeira escola quilombola do Brasil, lixo zero. Mas o bacana da escola é justamente esse trabalho que é feito, não é? É um trabalho com muitas parcerias, né? Não somente a Secretaria de Educação, né? Então tem parceria com a Embasa, até com a Galvani tem parceria, com as universidades, vai ampliando as parcerias, mas é algo que é muito, muito positivo, né? Eu me preocupei muito quando voltei para a escola, eu queria ver de perto como é que estava a organização do trabalho pedagógico, né? Porque a educação do campo ela tem essa organização, né? Esses princípios. E eu vi que mesmo sem uma coordenação hoje que acompanhe como nós acompanhávamos antes, o conhecimento que a gestão, a coordenação da escola e os professores adquiriram, eles estão sendo multiplicadores desse conhecimento. Né? Óbvio que tem algumas fragilidades, né? Ainda convencer a comunidade, por exemplo, da importância dessa escola. Por que as crianças chegam sujas, às vezes, em casa? Porque as crianças estão no quintal, né? Eles estão no quintal produtivo, no quintal da infância. Então, assim, tem mães que ainda não entendem, né? Por que as crianças estão lendo muito mais, não estão lendo no livro, como naquela atividade tradicional. As crianças estão lendo na biblioteca, as crianças estão lendo no quintal, elas estão no residencial Dona Maricota, que é a galinha que tem no quintal, que é a partir do estudo literário, não é? Na plantação, que a partir do estudo literário eles vão plantar, eles vão colher. Então, assim, para entender tudo isso, é todo um processo novo também para a comunidade. Então, que a gente faz toda essa orientação, né, de crianças que passam a fazer assembleias para discutir os problemas que tem na sala de aula, né? A escola que faz a assembleia geral para discutir os problemas gerais. Então, assim, são os princípios que nós deixamos descritos na proposta da educação do campo. Isso me deixa feliz, mesmo diante dos desafios, de construir uma proposta como essa, com tanta seriedade, com tantos sujeitos envolvidos, e depois você vê, infelizmente, ser meio que engavetado, as equipes desorganizadas, desmontadas, né? Você vê pessoas que são do centro, que ir para o campo sem nenhum conhecimento, sem nenhuma compreensão. Então, isso é muito ruim, mas, enfim, não foi um trabalho que valeu a pena, porque a gente percebe que tem, em algumas escolas ainda tem essa resistência, e essa escola é uma dessas referências. Para finalizar já a minha fala, acho que não tem mais pergunta, quando o professor Marcos fala da necessidade de ocupação desses espaços de poder, né, de espaços de que se pensa a política pública, e aí, quando eu digo da dificuldade que é, do enfrentamento contínuo e permanente que não é fácil ser mulher nesse país, estar em espaço de poder, de enfrentamento, e se essa mulher é uma mulher negra e vem do campo, a dificuldade é ainda muito maior, os enfrentamentos são muito maiores, né? Eu costumo dizer sempre isso, eu estou sempre dizendo, afirmando o período que estive enquanto secretária de assistência social, o período que estive enquanto vereadora, quantas vezes eu sofri o racismo institucional, né? Quantas vezes eu sofri palavras, frases pejorativas, gestos, né? Inclusive pessoas ali desses espaços, e isso não me enfraqueceu, muito pelo contrário. Isso me fez querer ir adiante, não sei, vou ser bem honesta com vocês, eu tive 1 ano e 4 meses, tive 10 projetos de lei aprovados, mais de quase R$1 milhão de emendas parlamentares, através dos deputados, que eu batia na porta com projeto escrito e dizia, quero recurso para o IFBA, eu quero recurso para a UNEB, eu quero recurso para o Banco de Sementes, né? Para a minha comunidade, para essa comunidade que não tem uma quadra poliesportiva, esses jovens não têm como jogar um baba, uma bola, às vezes você passa um cartão para comprar uma bola. Mas a força, infelizmente, a política ainda circula ainda como moeda de troca nesses municípios, e tem sido fortalecido, isso é muito preocupante, isso é uma ameaça muito grande à democracia. Não é? Hoje, se me perguntarem, eu sou uma ex-vereadora, que apresentei 10 projetos de lei, que deixei um projeto que hoje é uma extensão do Instituto Federal da Bahia, que se tornou um projeto que nasce no nosso mandato, com política pública. Hoje o projeto Assistir Mais, se você vê no IFBA hoje, tem editais e mais editais, o projeto Assistir Mais surge desse mandato,
por acreditar que preciso, enquanto secretária da Assistência Social, eu vi uma pobreza e uma extrema pobreza que eu não conhecia e que ninguém mostra, é invisível, invisibilizada, né? E aí eu fui entender que a política de assistência social sozinha não dá conta. Então, quando estive vereador, bom, nós vamos trazer a lei da economia solidária, porque é uma das formas de combate à fome, a desigualdade social, é uma medida nos olhos do governo de Jerônimo, do governo de Lula, né? Mas aí você constrói, você tem que construir toda uma narrativa para conseguir aprovar esse projeto. E aí parece que assim, aprova, mas não vai sancionar. Sanciona, mas não implementa. Então, assim, agora você vai para as bases da comunidade, você vai trabalhar com as associações para construir o controle social, percebe? Então, como o desafio da educação é grande, como ele é enorme. E hoje esse trabalho está sendo feito, nós acompanhamos, eu estou hoje como extensionista, né, do projeto. Sou extensionista do projeto Assiste Mais, que nasce lá no nosso mandato. Mas que tenho que correr nessas comunidades o tempo todo, enquanto eu estou lá fazendo o trabalho, o outro simplesmente chega, ele não precisa ir à comunidade, ele simplesmente dá um emprego, ele compra, o voto é trocado, é negociado. Então, infelizmente, essa realidade brasileira nos deixa nessa situação de impedir que pessoas com compromisso possam ocupar esse espaço, que possam construir projetos e propostas. Mas, enfim, só para dizer de como é difícil, né? Como é difícil ser mulher, ser negra, vir do campo e estar nesses espaços que não são abertos para nós. A gente mete o pé e entra, né? Não são abertos. Mas isso também diz para a gente, né, do nosso compromisso social, político, humano, né? Com a nossa comunidade, com as pessoas, com as crianças, com a juventude, para que a gente possa formar sujeitos melhores, mais críticos, mais autônomos, mais pensantes, né? E para que a gente possa romper com esse formato que está aí. A estrutura ainda é muito forte, muito grande, a estrutura, né, da classe dominante, né, de quem entra e de quem não entra, infelizmente. Mas, por fim, dizer que é isso, o meu Instagram é a professora Jussara Sena, o Instagram da escola, Escola Quilombola. Me coloco à disposição para outros momentos, estar com vocês. Quero agradecer esse momento também. Esqueci até a gripe, viu, menino? Tá vendo? Passou até a gripe, melhorei. Professora, tem uma pergunta aqui sobre a questão da... Como é que fica as avaliações externas, né? Já que as diretrizes de educação do campo trazem, né, já questões específicas, e como é que fica a educação do campo frente às avaliações externas. Mas antes de você responder, eu quero agradecer. Aí teve Dimas, esteve aqui presente, dá uma passada, você conhece Dimas. Vanderleia, presidente da COFASP, deu uma passada aqui também, esteve por aqui também. E importante dizer a todos e todas que estão aí, curtir, compartilhar depois essa aula magnífica aí com a professora Jussara, trazendo a sua experiência de militante, de gestora, né, de pessoa que está envolvida na política, mas na política saudável, na política para o bem comum, né, que a gente tem foi criada aquela ideia, e isso foi uma criação da direita, né, que todo político é corrupto. Não é verdade. Isso não é verdade, isso é uma falácia, né? É justamente para que as pessoas deixem de se preocupar com a política, deixem de se envolver com a política, para que eles ocupem esse espaço, né? Então, a gente tem pessoas muito sérias na política partidária, né, fazendo os enfrentamentos. A gente tem lá no Congresso Nacional, temos aqui na ALBA e temos nas câmaras municipais de vários municípios do Brasil, pessoas sérias, comprometidas, com responsabilidade, preocupadas com a justiça social. Então, é isso que a gente precisa ter compreensão, e se a gente não quer se envolver, do ponto de vista de ir para a trincheira desses espaços, mas que pelo menos seja a base, né? Dê a base, seja o suporte para esses sujeitos, né? Então, acho que... E aí a gente está num momento ímpar para isso, né? Agora de eleição. Então, eu sempre coloco isso com meus estudantes em sala, né? Da gente não aproveitar a oportunidade, a janela de oportunidade, né? E de escolher bem quem serão os nossos representantes nas câmaras e no executivo municipal. Acho que isso é importante ser dito e sempre estar reafirmando isso, né? No Encontro Nacional de Educação do Campo, você estava lá, não foi, Pró? Você estava lá.
Sim, E sim. foi colocado muito isso, né, agora em fevereiro, né, da gente ir Não, para o isso não foi em enfrentamento. fevereiro, não. Nesse eu não Não consegui, não. Estava nas conseguiu ir, né? agendas. Foi colocado muito Não. isso. Nós tivemos nossas Professora Roseli. companheiras lá representando. Sim, sim. Dorothy estava lá, para Dorothy, Sim, Rosana, esse povo todo. E foi sim, colocado sim. muito isso, né, da gente aproveitar a janela de oportunidade de 2024, que é a eleição municipal. Se a gente quer garantir êxito em 2026, porque a ameaça à democracia ela é real, ela é real. Olha o que está acontecendo na Câmara de Deputados, né? Qual é o projeto de lei que eles querem aprovar, que é o quê? Penalizar a vítima de estupro. Né? Sim. Olha que absurdo nós Absurdo. chegamos. Né? Absurdo. Olha que situação. Então, a gente precisa fazer esse enfrentamento nesses espaços de tomada de decisão. Né? Senão, a gente não, o que vai acontecer da gente, do brasileiro, do povo brasileiro sofrido, se a gente não ocupar esses espaços? O que será dos povos mais vulneráveis? Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não foi por acaso o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não foi a culpa da chuva, né? É todo um contexto. Então, a gente precisa fazer esse enfrentamento, e a educação do campo e a agroecologia vem nesse sentido de fortalecer esse enfrentamento. E aí, por favor, Fred, se quiser fazer uma pergunta, uma contribuição, e depois a Jussara pode responder, e aí já vai respondendo, meio que fazendo as considerações, né, até pelo horário, já estamos indo para quase 9 horas, dá um fôlego para a Jussara descansar, e que ela vem desse resfriado, e a gente sabe como é o resfriado, pega a gente, fica todo corpo mole, fica todo meio na leseira, então é bom descansar, repouso é o melhor remédio. Por favor, Fred. É isso mesmo, professor. Eu acho que a gente chega no momento de agradecer mesmo, né? A gente é grato a você, professora Jussara, por ter compartilhado conosco, né? Seu conhecimento, seu saber, sua história de vida, certo? E com certeza haverá outros momentos. E acredito, né, que a Escola Quilombola Anísio Teixeira é uma experiência a se conhecer, né? A gente está nessa busca, não é, professor Marcos? Aí nós do Fórum, pelas experiências exitosas, né, por esse processo de formação. Então, haveremos, inclusive, de conhecer, né, essa escola. Viu, professor Jussara? E aí, conte conosco, eu espero contar com essa parceria para que a gente possa buscar aí, né, estar conhecendo essa experiência, viu? Mais uma vez, muito obrigado, em nome do FOTEC, né? Inclusive conhecer também a experiência do fórum de vocês, né, do Fórum Territorial de Irecê. A gente precisa estreitar também esses laços aí, essas várias experiências aí, né, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Muito obrigado, professor Jussara, e a todos que nos acompanham nesse momento. Tá, eu que agradeço mais uma vez. A pergunta aí, né, quanto às diretrizes da educação do campo, como é que fica a avaliação externa? Primeiro, se implementasse efetivamente a política pública, nós não precisaríamos ter avaliação que fosse uma avaliação que não considera, né, esse contexto. Né? E uma outra questão aqui, bom, se a educação do campo se organiza dentro dos princípios da organização do trabalho pedagógico, para a educação do campo, eu falo de um lugar de quem eu fui professora, eu sou professora, né? E fui professora das classes quase toda a minha vida de classe multietapa, multisseriada. Então, nunca tive problema nenhum com isso, né? Então, cai por terra esse negócio que menino não aprende, que menina não aprende, que é isso, que é aquilo. Não existe. Não existe turma homogênea, não é? Cada sujeito aprende a seu tempo e é preciso que o professor e a professora tenham as suas diversas formas de ensinagem para que haja aprendizagem. E, então, nesse contexto, se a educação, com aquilo tudo que eu disse, ela se organiza efetivamente dentro dos princípios da proposta de educação do campo, essa criança vai fazer essa prova sem problema nenhum, não é? Não vai ter um grande problema. Óbvio que eu sou também crítica, e acredito que vocês também, dessas avaliações externas, né, que consideram o mínimo, não é? As escolas se organizam em uma semana, 2 semanas, única e exclusivamente para essa avaliação, que avalia, né, tópicos e pronto, acabou. Né? Então, mas, infelizmente, elas existem, né? São os parâmetros aí que indicam aí
os índices de aprendizagem, que também não são, a meu ver, a realidade, né, na sua totalidade. E muitas das vezes não chega a fazer, a avaliar o que de fato a criança, o estudante sabe, aprendeu, e por outro lado também um processo, inclusive, de possibilidades, inclusive, de maquiagem. A gente vê proposta de educação de alguns municípios, de alguns estados aí, que, né, é o modelo da educação. Quando você chega perto, você começa a questionar, você percebe que são modelos, muitos deles, de educação bancária, né? Ainda decoreba, existe muito disso, né? Então, tem aí uma dicotomia. Mas não vejo problema, né? Desde que a escola organiza o seu trabalho pedagógico, porque quando ela passa a organizar o trabalho pedagógico, ela passa a tratar de todas as disciplinas de forma interdisciplinar, mas ela dá conta, né, do que essa criança precisa aprender em cada um dos anos de ensino e aprendizagem, né, do ano de estudo dela, considerando, óbvio, o seu contexto. Então, ela vai aprender com mais facilidade ainda. Então, não vejo como um problema tão sério, apesar de ser contrária a essa forma de avaliação que o governo federal cria aí, e é o que rege, né? É o que rege. Mas é isso, no mais, também agradeço, me coloco à disposição de vocês. Quando quiserem me conhecer a escola quilombola, venham, sim, não estarei como professora, mas estarei no atendimento ali à comunidade, vou continuar acompanhando a associação e eu trabalho com a comunidade, né? A gente sai da escola, mas a escola não sai da gente. Professora, nós que agradecemos, né, falando em nome do MPED, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação e Diversidade, aqui do campus de Jacobina, da disciplina Educação do Campo e Diversidade. É uma disciplina que eu digo que nesse departamento ela é uma disciplina de resistência. A gente começou a ofertar essa disciplina em 2020, em plena pandemia, também inicialmente de forma virtual, eu e a professora Jusce, lá de Coité, né? O programa acontece em 2 departamentos, Coité e Jacobina, e a partir de 2021 eu comecei a assumir a disciplina sozinho, e todo semestre eu faço questão de ofertar a disciplina, abrir para aluno especial, e tentando manter essa discussão aqui dentro do departamento, porque a gente também tem enfrentamentos, resistências dentro da própria instituição de ensino superior, e ter esse componente para provocar, né, gerar desconforto a alguns sujeitos que estão na universidade, que pensam que a universidade precisa continuar encastelada, neutra, e não é assim. O conhecimento científico não é neutro. O conhecimento científico ele precisa dialogar com a base, com o espaço de vivência do conhecimento, que é a realidade, e a gente continuar desenvolvendo esse componente vai nesse sentido, de fazer essas provocações aqui dentro do departamento, de insistir mesmo que a educação do campo ela precisa garantir seu espaço dentro da universidade, enquanto produção do conhecimento científico a partir da realidade do sujeito, né? E você trouxe isso muito bem. E a Caldarte, no livro mais recente dela, tem um capítulo sobre isso, né? Que ela vai falar sobre as bases científicas, a importância das bases científicas para os movimentos sociais, para a produção do conhecimento contextualizado, significativo, né? Não é um conhecimento só pautado na empiria, na experiência, na vez, mas sim a integração dos saberes, né? Não é um negando o outro, é integrando. Eu acho que esse é o caminho. Então, agradecer mesmo. Vou lhe convidar, não agora, que eu sei que você vai entrar agora num outro movimento de campanha, eu sei que não é fácil uma campanha no município para vereador, eu já acompanhei alguns candidatos, e eu sei que o enfrentamento é desgastante, não agora, então não vou lhe convidar agora, eu quero lhe convidar depois da sua eleição, com certeza, da sua eleição, para você vir presencialmente fazer aqui uma fala. A gente tem uma feira agroecológica aqui também, que é outro movimento de resistência aqui no departamento. A gente começou no ano passado, em agosto do ano passado, e a gente continua, uma vez ao mês, a gente queria 2, mas não aceitaram. A gente, por enquanto, só está uma vez ao mês que a gente está fazendo a feira com agricultoras e agricultores aqui do nosso território,
aqui de Jacobina, da periferia de Jacobina, expondo suas produções, mostrando que é possível a gente se alimentar de forma saudável, sem uso de agrotóxico, sem uso de veneno. Agrotóxico é um nome chique, bonitinho, sem uso de veneno, né? E de forma acessível, porque também se criou aquela ideia de que alimentação orgânica, alimento agroecológico é caro. Não é, tem que pensar que a gente é o que a gente come. Então, se a gente come veneno, a gente vai sofrer, nossa carcaça vai dar um retorno. Se a gente começa a se alimentar de forma saudável, a gente também vai começar a ter um outro ânimo também. Então, assim, já deixar esse registro aí do convite, quando passar esse movimento seu, para você vir fazer aqui uma fala, trazer essa sua experiência, seu olhar, essa sensibilidade sua, militância, de forma presencial aqui para as agricultoras. A gente quer fazer um evento não para só os acadêmicos, mas que envolva também as agricultoras, agricultores aqui do território, viu, Fred? Você, como presidente aí do FOTEC, já vai estar assumindo essa responsabilidade de trazer a professora Jussara aqui para ela nos animar. E eu quero convidar no dia vereadores, que eu acho que esse papo de hoje era bom. Quem precisava ouvir eram os pré-candidatos aos vereadores aqui do território, viu? Precisavam escutar muito. Eu vou compartilhar com alguns deles que eu conheço, porque precisa escutar isso. A gente precisa pensar a educação do campo enquanto política pública municipal. Não dá para cobrar só do presidente Lula, cobrar só de Jerônimo, se no município não faz nada. Então, a gente precisa provocar, pressionar no município, para ver se as coisas acontecem. A gente sofre aqui muito, tem sofrido com fechamento de escola, inclusive isso que nos preocupa, né? Quando você vem um ataque da direita radical, extremista, você sabe que é a base deles, mas quando vem do lado progressista, isso para a gente é preocupante. Então, agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui na noite de hoje, dar um tempinho para... Eu acho que saíram muito satisfeitos, né? Acho que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo aqui, que era a formação, debate, discussão, ouvir outras pessoas que estão vivenciando essa militância, e acho que foi um momento assim, muito bom, fantástico. A internet não ajudou muito, está muito instável, pelo menos a minha aqui em casa está horrível. Eu caí aqui umas 2 vezes aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigado, boa noite. Compartilhem o link, viu? E até a próxima web aula aí do Let's. Obrigado, gente. Um abraço. Abraço, gente. Boa noite. Estamos por cá. Abraço a todos, todas.